Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam chegando à sua casa, à sua família, à sua vida, através do poder do Espírito Santo. Hoje estamos fazendo uma live, um culto de louvor ao Senhor, onde estaremos cantando e louvando ao Senhor e também estaremos entregando a palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Uma palavra de bênção e que muito nos edificará. Então, enquanto aguardamos outras pessoas que vão estar ouvindo online, nós vamos estar aí então louvando ao Senhor. Pai Celestial, começamos esse culto desta noite, adoração, louvor. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e todos aqueles que farão parte, ó Senhor, deste culto, desta adoração ao Teu nome santo e da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele quer o teu coração, hoje Ele quer todo o teu ser, hoje Ele quer mostrar que Ele é Rei. Hoje Ele quer o teu coração, hoje Ele quer todo o teu ser, hoje Ele quer mostrar que Ele é Rei. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Aleluia, ó Senhor, louvado seja teu santo nome. Jesus te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um grande louvor, a ti fazemos um grande louvor, a ti fazemos um grande louvor. Oh, vem Jesus.
Jesus, e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus, e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus, e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus, e toma o teu lugar. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Senhor. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. O texto da palavra do Senhor desta noite está em Hebreus 12, 14, né? Como o subtítulo já indicaria, né? Segui a paz com todos e o arrebatamento. Segui a paz com todos. Hebreus 12, 14. Se alguém vai acompanhar aí de casa, Deus abençoe a todos vocês que estão online para receber a mensagem. Segui a paz com todos. O livro de Hebreus, então, capítulo 12, versículo 14 diz, dentro de um contexto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós normalmente nas mensagens temos dado bastante ênfase na santificação e pouca ênfase no seguir a paz com todos. Então hoje a palavra ela vai ser específica, ainda que nós vamos correr as escrituras, nós vamos ficar apenas com essa parte, seguir a paz com todos. Porque quando fala de arrebatamento, preparação, porque ele fala, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele coloca duas coisas, não é apenas a santificação, mas ele manda seguir a paz com todos, porque a gente vai compreender como que ela influencia e como que ela acaba trazendo consequências na nossa vida diária. A Corrigida Fiel diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Revista Atualizada diz, também segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igualzinha. A King James Atualizada traduz, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia Viva traduz, melhor dizendo, procurem afastar-se de toda discórdia e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Aleluia. Então, de alguma forma, todas elas colocam o seguir a paz. A santificação é o objeto aqui que nos impedirá de ver ao Senhor no arrebatamento da igreja, ou mesmo após a nossa morte, né, se morrer antes. Mas o importante aqui agora é compreender, ele manda seguir a paz com todos, porque nós vamos ver que isto vai prejudicar muito a nossa vida. O verbo seguir, o verbo grego dioko, significa correr rapidamente para alcançar o alvo. Correr rapidamente para alcançar o alvo. A ideia aqui é fazer o que precisa ser feito naquele momento. Então ele está dizendo, faça o que tem que ser feito nesse momento para seguir, com a paz com todos, para manter a paz com todos. Ela é traduzida como prossigo para o alvo, lá em Filipenses 3, 12 e 14, onde ele fala prossigo para o alvo. Então é o mesmo verbo. Então ela fala de um objetivo, de um alvo. Aqui é alcançar, naquele momento, a paz. É uma coisa mais imediata. Então correr atrás de uma pessoa ou coisa para manter a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os hebreus que se converteram a Cristo, a quem o autor de Hebreus endereçou essa epístola, estavam familiarizados com o quê? Com o ritual de purificação cerimonial, né, que se preparava para a adoração, para o culto em que era celebrado. E eles sabiam que deviam estar santificados, purificados, para entrar no templo, ou mesmo no período que não tinha o templo, para estar no tabernáculo. O pecado sempre, nós vamos entender que o pecado sempre bloqueia a nossa visão em relação a Deus. Por isso, se quisermos ver a Deus, nós vamos ter que renunciar ao pecado. E muitas vezes o nosso pecado envolve falta de paz. O autor de Hebreus aqui, ele vincula
o fato de estar em paz com todos, a santificação, né? E a santificação, para a gente poder ver o Senhor. Mas afinal, o que ele quer dizer com seguir a paz com todos? O que de fato ele está dizendo para nós hoje? Ele está citando o Salmo 34, na versão da Septuaginta, mas agora dando a visão do Novo Testamento. O Salmo 34, 14, ele diz: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Agora ele amplia no Novo Testamento e coloca a santificação e a paz com todos, em especial os irmãos, né? Mas a todos. Então nós podemos compreender esse versículo com Romanos 12, 18, quando o apóstolo Paulo coloca: empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Então ele fala: empreendei todos os esforços. Então ele está dizendo, se seguir a paz, quer dizer, faça todo o possível, tudo que é necessário para manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas afinal, como que a gente pode realmente entender essa ordem de Deus de uma forma prática? Então agora nós vamos ter que ir para o Evangelho. Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, versículos 23 e 28. Nós lemos assim: se pois ao trazeres a tua oferta, trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito: não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então ele está vinculando as coisas, né? Essa palavra. Muitos pecados iriam se seguir na igreja, estariam relacionados ao adultério. No meu livro, cadê ele? Se tu uma bênção, este livro aqui que eu publiquei em 2010, Se tu uma bênção, eu cito 3 exemplos desse texto. Vocês imaginam que eu estou usando isso 10 anos depois. E eu vou pegar um exemplo para a gente ilustrar o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas se você for usar por oferta, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a oferta, vai se reconciliar primeiro com ele. Não deixa isso correr, né? Porque senão depois acaba sendo preso. Imagina assim, que um evangélico ou uma evangélica, né? Um irmão evangélico, uma irmã evangélica, vamos colocar aqui como virou um dos problemas mais graves nos nossos dias na igreja, um escândalo sexual, um adultério. E aí, claro, a família ficou sem clima, eles saem daquela congregação e vai para uma outra igreja. Geralmente acontece 2 coisas. Ou ele sai e tira alguém por causa do pecado, uma pessoa não se conforma com aquilo, cai fora, ou ele acaba levando também. Mas independentemente de uma coisa ou outra, esse irmão ou essa irmã causou um pecado, um escândalo sexual, um adultério numa igreja, e ele então foi para outra. Ele vai lá para outra igreja. Nos nossos dias, no meu tempo, quando a gente começou o ministério, as coisas eram diferentes. Levava-se carta de transferência, nós acertávamos entre os pastores. E aquele membro, então, ele cumpria um tempo de disciplina, de recuperação, como aconteceu, por exemplo, com o Jim Swaggart, né? Que ele cometeu o pecado, envolvendo prostitutas e tal. Ele ficou muito tempo de disciplina, foi acompanhado, e depois, aos poucos, ele foi restaurado ao ministério. Mas hoje, o que acontece? O membro saiu de adultério, fornicação, rebelião, seja qual for, de uma igreja. Quando ele vai para outra, ele é recebido como um verdadeiro herói. Vê lá, chega, o que acontece? O pastor vê o seu potencial. O sujeito prega bem, ensina bem, talvez cante, toque, ensine. Então o que faz? Imediatamente ele é colocado à frente de um cargo. Ele vai para a escola bíblica ensinar, ele vai para o discipulado, ele vai para o ministério de louvor, né, ministérios de louvores,
que estão cheios com esses problemas também. Ele passa a ser pregador, muitas vezes acaba sendo até o segundo no ministério, passa até na frente de outros irmãos que estão ali na igreja há muito mais tempo, e segue vida. Então a gente, claro, para os pastores a gente poderia lembrar 1 Pedro 5,2, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Pastoreai o rebanho de Deus, eu falo isso comigo, incluindo, porque todos nós pastores corremos esse risco. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. A palavra grega utilizada por Pedro aqui, askrokerdes, quer dizer ansioso por lucro, ansioso por dinheiro, é colocando os benefícios do dinheiro em primeiro lugar e se esquecendo do quê? De princípios. Porque muitas vezes, com medo de perder aquela pessoa, então pensa-se no dinheiro e a pessoa passa a ter privilégios antes de ter arrependimento. Então ele não teve tempo do quê? De seguir a paz com todos. Por que eu digo isso? Existem pelo menos duas entidades, duas pessoas que foram ofendidas com esse pecado desse irmão ou dessa irmã. Primeiro, se ele cometeu adultério com uma outra pessoa, ele magoou ou ela magoou um marido ou uma esposa, porque ele se envolveu com o companheiro deles. E também uma congregação. Ele traiu a confiança daquela congregação. Agora, tem uns que passam de várias congregações, então eles vão deixando rastros nessas congregações, todas de problemas não resolvidos. E ele está lá diante do altar. O que Jesus manda fazer? Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Volta lá, você foi corajoso para fazer o pecado. Agora tem que ser corajoso para pedir perdão. Se vão perdoar, se não vão, depende da espiritualidade de cada um. Mas ele tem que voltar em cada igreja onde ele causou problema e pedir perdão. E também para essas pessoas envolvidas e pedir perdão. Aí ele diz, né, no caso, para a esposa traída, para o marido traído, para a congregação, enfim, tem que fazer isso. Aí se as pessoas, a igreja não aceitar, bom, aí é problema da igreja, é problema das pessoas. Aquele que tinha que fazer, seguir a paz, ele seguiu e tentou fazer a coisa acontecer. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia, dessa tranquilidade, infelizmente, que se tem hoje, foi o rei Davi. Isso é próprio do ser humano. O rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas aqui ele realmente vai cometer um erro muito sério. O que ele faz? Ele comete adultério com uma mulher muito bonita da época, a Batseba, que era esposa de um oficial fiel a ele, o Urias, um soldado. Ele se envolve com ela, ela fica grávida. Aí ele tenta de todas as formas fazer com que o Urias dormisse com a esposa, porque eles estavam em guerra, manda trazê-lo, embebeda ele, mas ele diz que não iria desfrutar dos prazeres do casamento enquanto houvesse o inimigo de Israel em pé. Então o rei Davi não consegue isso. O que ele faz? Ele manda então o Joabe, ele manda o seu general colocar esse soldado na frente da batalha e largar sozinho. Assim o inimigo mata ele e ninguém tem o seu sangue, porque não foi nós que matamos. E a mulher fica livre para ele. E ele fez isso. E o que acontece? Gente, quando uma pessoa comete um pecado dessas naturezas, o que acontece? Quando ele não é corrigido, ele não é levado ao arrependimento, ele sossega. Ele acha que está tudo bem, não tem problema nenhum. E foi isso que aconteceu com ele. A mulher teve toda a sua gestação, não houve cobrança de ninguém. O rei Davi sossegou, achou que estava tudo bem, resolvido o problema. Aí nasce a criança. Nasceu a criança, está tudo normal, tudo tranquilo, nenhum problema, tudo calmo. Essa falsa sensação de paz, proporcionada a um pecador que não se arrependeu e nem foi disciplinado, é uma estratégia diabólica. E assim estava Davi. O que nós lemos na Escritura? Hebreus 12 mesmo. Ele diz assim, um pouquinho antes: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Então ele diz, quando a gente deixa sem disciplina, não é filho, é bastardo. Por quê? Os filhos de Deus são disciplinados, são corrigidos. E Davi não podia ficar assim. Então, Deus envia o profeta Natan. Se a gente olhar, hoje no nosso tempo, há muitas pessoas bastardas dentro da igreja, que mudam de igreja por igreja,
para que não sejam corrigidos e disciplinados nos seus problemas. E pior que tudo, a disciplina maior é a que se humilhe e peça perdão. As pessoas não querem pedir perdão, porque isso mexe com o seu orgulho. Mas a bem-aventurança primeira fala de humildes, humildes de espíritos, não de orgulhosos. Mas naquele tempo, não no hoje não, mas naquele tempo Deus tinha profeta de verdade que não estava envolvido com dinheiro, nem tinha problemas de ser badalado pelo rei. Deus tinha um profeta chamado Natã, e diz lá em 2 Samuel 12:1, e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Conta aquela parábola, que o rico matou a ovelhinha do pobre, aí o Davi então manda condenar, aí então no versículo 7, Natã aponta o dedo assim, tipo o rei diz, e disse Natã a Davi, tu é este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deus começa a mostrar tudo o que fez por ele, e ele havia então traído a confiança do Senhor. Aí então, o que acontece? Quando ele é disciplinado, corrigido, ele chega no ponto que Deus quer, ele se humilha, ele diz então no versículo 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então há essa disciplina, há a disciplina, a humilhação e a correção de Deus, mas hoje isso tem sido tirado, fica-se naquele fingimento de que está tudo bem, é essa mentira que se pensa que Deus não vê as coisas, a gente não conhece o coração humano, mas Deus conhece os corações. Aí então, acontece nesse momento a inspiração de Davi no Salmo 51, versículo 10 e 12, onde ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, porque ele entendeu que o coração dele não era puro, e o seu espírito não era reto, nem me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Hoje o cristão não precisa orar mais para retirar o Espírito Santo, porque ele habita em nós, mas naquela época sim. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então Davi chegou no ponto que Deus queria, ele se humilha e se arrepende. Mas hoje tem sido tirada a oportunidade de arrependimento do pecador, porque as ovelhas que cometem pecado e trocam de igreja são glorificadas, são exaltadas, não são colocadas diante de Deus para pedir perdão, e muito pior, não voltam pedindo perdão àqueles a quem magoaram. Então, se for ver, há uma lista de pessoas porque a pessoa não tem paz e segue sem paz. Quando Deus concede lugar de arrependimento a um pecador, ele fica triste ao ver que quebrou a comunhão com Deus. Então a gente percebe a tristeza de Deus no coração daquela pessoa, porque ele compreendeu o que ele fez, quebrando a comunhão com Deus. 2 Coríntios 7:10, apóstolo Paulo escreve, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então ele fala que a tristeza de Deus, ela produz arrependimento. Então quando a pessoa está arrependida, ela vai realmente ficar triste. Por quê? Porque ela quebrou a comunhão com Deus, ela fez coisas que não deveria fazer. Há um exemplo, é Esaú. Esse não achou lugar de arrependimento. Ainda em Hebreus 12, vocês vejam que tudo está relacionado com isso. Em Hebreus 12, 16 e 17, o autor mesmo coloca, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis que, também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha, ele buscou com lágrimas e não encontrou. Faltou isto, e faltou o dedo de um profeta, de alguém de Deus, e dizer, você está em pecado, você está errado, você está no altar e não deveria estar aí, você deveria primeiro se consertar diante de Deus e diante do teu irmão. Muitos buscam um novo lugar, mas não buscam a paz com todos. Então muda de igreja, mas não muda de atitude, não muda de vida. Olha o texto de seguir a paz com todos. A santidade exige que a gente corrija a situação, como eu disse, a explicação do verbo no original. Ele exige uma correção naquele momento. Não adianta fugir dos pecados deixados em outras congregações. Paulo fala em 2 Timóteo 4, 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino.
Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A tradução da Bíblia Viva traduz de uma forma muito interessante isso. Portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando aparecer para estabelecer o seu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desordenadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve os outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deva fazer. Né? Missão dada, missão cumprida. Então o apóstolo Paulo já orienta aqui, pela inspiração do Espírito Santo, que ia chegar um tempo em que as pessoas iriam procurar aqueles que pregam aquilo que ela quer ouvir. Lá no livro de Juízes, nós vemos os tempos, hoje tem se tornado mais ou menos o que diz Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, cada um age conforme acha. A King James atualizada traduz: naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que parecia direito. Quer dizer que quando Jesus não é Senhor da vida de uma pessoa, essa pessoa não tem rei. Então, resulta duas coisas. Quando você não tem Jesus como Senhor absoluto e único da sua vida, Jesus não é teu rei. Você procura o quê? Aqueles que pregam aquilo que você quer ouvir. E você passa a fazer aquilo que você julga mais correto, desde que você leve vantagem ou não seja prejudicado. Então, as pessoas passam a procurar aquilo que lhes convém. Escuta o que convém, obedece o que convém, atende o que convém. É o evangelho que convém. Como disse uma vez um pastor para mim, em Bauru, hoje a igreja virou um shopping center. Você vai no shopping, tem lojas de tudo quanto é tipo, né? Então, por exemplo, na praça de alimentação, tem vários restaurantes. Cada uma oferece alguma coisa. Então, o cliente vai lá e vê o que você tem. Ah, não, você pede muita oração, cai fora. Você, muita palavra, cai fora. E vai indo e procura aquela que se adequa a ele. Não no sentido de espiritualidade, mas no sentido em que beneficia aquilo que ele quer fazer. Se eu faço coisas erradas, desde que você não me proíba, eu me torno parte da membresia. Jesus diz: por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46. E ele manda: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. A santidade exige que cada um corrija a sua situação de perdoar e pedir perdão. São princípios básicos. A oração do Pai Nosso tem isso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso inclui que nós também peçamos perdão. No dia do arrebatamento, no dia que Jesus voltar para a sua igreja, a gente poderia dizer: corra rapidamente atrás da pessoa para selar a paz. Pessoa ou igreja, porque hoje muitas pessoas estão aí numa lista de infindável, de sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra, e só vai largando coisas erradas para trás. Você veio a Cristo, é hora de arrumar a sua vida. O que tem que mudar é a sua atitude, o seu coração. As pessoas que você machucou, que você magoou, você tem que voltar e pedir perdão. Aí depois você faz a oferta, você prega, você ensina, você canta, você toca. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém, não tem exceção, se partir daqui, largando um monte de coisa para trás, de pessoas pendentes. Como disse uma pregadora, uma jovem, uma mocinha, vergonha não é ser tratado ou receber uma faxina de Deus nos seus pecados. Vergonha é fingir que nada está sujo. A plantação é uma opção e uma escolha.
a colheita é obrigatória. O que você planta, você colhe. Isso está em Gálatas 6. Seja para o arrebatamento, seja para quando no dia da nossa morte. Faça todo o esforço possível para que haja paz entre você, os irmãos, as igrejas, entre as pessoas. Viva! Viva sempre! A gente vê muitos colocando uma frase meia dúbia na internet, né? Viva como se hoje fosse o seu último dia. Eu costumo dizer, não se esqueça que depois começa um novo dia para a sua alma. Então o que você está fazendo hoje vai ter reflexo na eternidade. Lembra-se daquela pregação da corda? Então, é isso daí. Às vezes a gente vive só pensando na vida agora, não na vida depois. E aqui o texto bíblico diz, segui a paz com todos, que é um texto que ele é muito escondido, ele não é muito ensinado. Segui a paz com todas as pessoas. Então, é isso que Deus coloca para nós. Deus quer que nós aprendamos a corrigir as nossas vidas. E todas as pessoas que um dia nós magoamos, que nós ofendemos de alguma forma, é importante que nós peçamos perdão. Que a gente volte corrigindo todas essas falhas. Tudo que depender de você. Por isso que o verbo fala corre. Corre rapidamente. E corrige naquele momento. Em Filipenses, Paulo usa esse verbo para falar de um algo futuro. O nosso novo corpo. Seremos a imagem de Jesus. Agora o autor de Hebreus usa para o momento presente. É antes de chegar lá. Vamos acertar as nossas contas. Cristo já pagou por nós. Mas nós temos obrigação moral de pedir perdão e de perdoar. Se a questão é perdoar, perdoe de coração. Não importa o mal que te fizeram. Se é pedir perdão, se humilhe, vá lá e peça perdão. O que depender de você, segue a paz. Segui a paz, sai correndo atrás dessa paz. Mantenha o que depender de você, todos terão paz com você. Amém? Nós vamos, antes de eu fazer a bênção final, deixar a palavra, a pastora dar umas 3 palavrinhas e nós estaremos encerrando com a oração final. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus nos dá essa oportunidade, né, de seguir a paz, que possamos estar então fazendo todo o possível a nós como seres humanos e deixar que o Espírito Santo faça em nós aquilo que não está a nosso alcance, para estar em paz com as pessoas, em paz com a congregação, em paz com a família, e assim nós podemos gozar da paz do Senhor Jesus também no nosso coração. Que essa paz possa estar com a sua vida, em toda a sua vida, né? Sua família, na congregação onde você se congrega, que você possa estar em paz com todos e realmente fazendo aquilo com que Jesus nos ensina, nos manda, nós possamos obedecer à palavra do Senhor. Amém. Amém. Então, antes de dar a paz, a bênção final, agradeço aí, desde já a bênção do Senhor esteja com a Marta Correia, o Dimas Galvanda, o Mário César da Silva, a Rosa Correia, o João Rocha, a Cleusa Damasceno. Que Deus esteja abençoando vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que eu também recebo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Amanhã, direto da congregação, da reunião da nossa igreja, nós estaremos falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Palavra maravilhosa, poderosa e de muita edificação. Forte, mas necessária. Ser cheio do Espírito Santo. 19h20 mais ou menos, estaremos liberando a pregação. Então, a hora que será ministrada, todos vocês estão convidados, aqueles que não puderem naturalmente estar de forma presencial, acompanhando pelo Facebook. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.